Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos então serenar o nosso coração e ler a mensagem para abrir o estudo dessa noite. Respeite o jeito de ser de cada um. Do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Respeite o jeito de ser de cada um. Eles fazem melhor as coisas quando usam o jeito próprio. Você também tem uma maneira especial. Compreenda isto. Desculpe as falhas deles. Alguém não o cumprimentou? Pense que não costuma fazê-lo. Falou muito alto? Talvez não escute bem. Não lhe deu atenção? Ele é distraído mesmo. Ame-os. Eles são assim. Não sabem ser diferentes. No íntimo, estão pedindo para que os aceite como são. No mais profundo, todos são iguais a você. Então, que a gente possa lembrar da mensagem e respeitar, né, o jeitinho especial de cada um. Porque, às vezes, a gente, pelo nosso egoísmo, né, pela nossa vaidade, a gente está sempre achando que nós somos a última bolacha do pacote. Então, a gente tem que passar por alguém tem que ver a gente, mas a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, não é isso? A gente mesmo, às vezes, né, não vê. Eu mesma, às vezes, não vejo. A pessoa passa do meu lado, tem que segurar até na minha mão, às vezes, que a cabeça está em outro mundo, né? Mas, então, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a figura do nosso mestre Rabi, que, com certeza, ele está aqui conosco, nessa noite tão especial, está tão feliz de ver a casa florida, a casa cheia, né? Encorpando mais essa família no qual fazemos parte. Porque a gente se sente, né, na nossa casa. Então, que a gente possa manter a nossa harmonia, a gente possa manter o nosso equilíbrio mental e espiritual, para poder usufruir de tudo aquilo que aqui for falado, tudo aquilo que aqui for trocado. Porque sabemos que é para o nosso melhor. Porque estamos em busca do melhor, né? Que os nossos mentores da casa possam estar envolvendo o nosso querido Carlos Assis, que veio com muito carinho trazer o estudo que hoje vai falar sobre como vencer o egoísmo, ó. Então, que a gente possa, né, ficar atento. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, boa noite para todos. Paz, amor e muita calma para todos nós nesta noite. Um prazer enorme, né? Sempre de voltar aqui na casa. Tive que trocar aí a data aí, né? Com a nossa querida Beth aí. A Beth ajudou para a gente poder estar, né, nesse mês aqui com vocês, por causa lá da minha agenda, né? Que cresce muito, por um lado bom, né? A nível também material, mas também, por outro lado, né, são muitas atividades, tá? E o nosso tema de hoje, como disse a nossa irmã, como vencer o egoísmo. A gente, né, que já está há um tempo, né, na casa espírita, na doutrina espírita, sabemos que não é algo muito fácil. Mas se alguém afirmar que é difícil, o cérebro grava isso e aí a gente não consegue transformar, não consegue reformar. Então, a gente sabe que é trabalhoso, é muito trabalhoso vencer, né? Superar o egoísmo. Allan Kardec, ele faz uma pergunta que é a 913, lá no Livro dos Espíritos. E ele é muito direto, né? Quando ele pergunta qual é o pior dos vícios. E aí a gente sabe, né, que dentro do estudo, né, científico do vício,
São milhares de vícios. E aí Kardec, né, naquele tempo, perguntava aos espíritos: qual é o vício pior? E os espíritos respondem: o egoísmo. Quando a gente está diante de um vício, a gente está diante de algo que nós não vamos curar. Até hoje a ciência moderna fala que vício não tem cura. E de vício foi para dependência, né? Nem se usa mais o termo vício, se usa o termo dependência, né? Então a gente fala de dependência química, de dependência emocional, vários tipos, né, de dependência. Temos uma palestrante espírita, uma amiga muito, né, querida, que estuda muito isso, que é a Nádia do Couto Vale, que é uma palestrante espírita a nível mundial já há muitos anos. Então, é um trabalho muito sério, né, sobre dependências. A gente faz um estudo também, a Nádia já deu a sua colaboração no Lar de Frei Luís sobre isso, onde tem o tratamento tanto para dependência química, gratuitamente, e tanto para dependência emocional, gratuitamente. Tá? Foi formulado pelos espíritos, mas com a ajuda também de médicos aqui da Terra, terapeutas. Eu mesmo, né, também, assim como terapeuta, ajudei muito já lá nessa área. Então, é um trabalho muito sério. Então, quando a gente ouve os espíritos dizendo que egoísmo é um vício, e que dele deriva todo o mal, não vamos curar egoísmo. Vamos estabilizar. Esse é o termo que a gente conhece, né, da ciência. E aí a gente sabe que a nível espiritual, propriamente, ninguém vai mesmo superar isso assim, ó, estalou o dedo, superou o egoísmo. São várias encarnações. São várias existências. Podemos melhorar, né? Podemos lidar melhor, podemos viver a nossa bandeira. Qual é? A caridade. Mas sempre vai ter um resquício de egoísmo ainda em nós. Allan Kardec, então, pergunta no mesmo estudo, né, do Livro dos Espíritos, na terceira parte, né, aonde a gente está lá localizado no capítulo 12. Então, no mesmo estudo, Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Na 893. Que é aquilo que é contrário ao egoísmo. E os espíritos respondem: a desinteressada caridade. Eu tenho um amigo no meio espírita, eu não vou falar o nome dele, que por muitos anos, né, trabalhando com a gente em uma casa espírita, ele pegava 3 ônibus para chegar lá. E para ir embora, às vezes a gente levava ele até um certo bairro, ele pegava mais 2 para ir embora. E ele é deficiente físico. Olha que caridade desinteressada, gente. Ele gastava para fazer a caridade. Tinha dia que ele não tinha dinheiro para fazer um lanche ou para almoçar, e nessa casa espírita ele ficava o dia inteiro. E para ele aceitar a nossa ajuda, era um parto. Hoje ele tem um cargo federal concursado. Ele é concursado, na verdade, né, a nível federal, e ainda tem um cargo lá dentro. Olha que maravilha! É uma história de superação pessoal. Ele cuidou das suas irmãs, a mãe partiu cedo, o pai abandonou eles. Então, às vezes, a vida te coloca, né, em uma situação que você pode até ter o egoísmo ainda, mas você começa a buscar a caridade, a fazer a caridade desinteressada, nenhum interesse, nenhum. Era o caso dele. E ele, gente, ele se doa até hoje. É tão bonito ver ele atuar, né, a forma que ele faz,
a simplicidade dele. Então, a gente às vezes está numa luta conosco de superar o egoísmo, de superar outros vícios, de ser espírita verdadeiro, que é uma luta mesmo, e a gente vê às vezes é um companheiro do lado que está um pouco mais à frente, superando a si mesmo. Quando a gente fala de vício, mesmo não sendo o termo atual, a ciência ela aponta um certo tratamento. E hoje, a dependência, você ser dependente de alguma substância, ser dependente de alguém, viver um certo condicionamento. Então, existe um tratamento específico para vício, hoje, dependência. E tem até um filme que se chama Fissura. Alguém já viu esse filme? E isso é um efeito psicológico para quem se tornou dependente de algo ou de alguém. Tá? Então, o termo lá do inglês se chama assim, craving. A fissura é um desejo intenso, irresistível, vontade compulsiva que gera prazer ou alívio. Desejo intenso. Tem espírita, que acha que a vida deve ser um mar de rosas, ou a vida é toda azul, Então, pensa você em qualquer situação, lembra aí, em que você teve um desejo intenso. Foi algo confortável para você? Normalmente não, É uma coisa que alucina a gente. E pode ser por qualquer coisa, Vamos pensar aqui, uma que a gente vê muito, quando a gente passa ainda pelas praças públicas, mesmo com toda a violência, a gente vê as pessoas jogando, Aquele jogo, seja de carta, seja de dominó, de xadrez, seja lá o que for, aquilo alucina aqueles dependentes. A pessoa chama ainda, o termo antigo, eles são viciados em jogos, Hoje tem os jogos eletrônicos, Videogame, no computador, e várias formas. Aquilo alucina a pessoa. E ela não para de jogar, Então, é esse desejo intenso. Ao mesmo tempo, pode ter prazer? Pode. Você está jogando, você sente prazer naquilo, Ao mesmo tempo, pode te dar um certo alívio? Pode também. Só que é uma coisa que não é sadia, que não é saudável. Não gera equilíbrio, Então, em termos físicos, a pressão pode ficar alta, o coração ele pode bater de forma acelerada demais, e uma série de coisas. Você pode ter insônia, não é isso? E às vezes o seu filho tem essa prática. Meu filho só dorme 4 horas da manhã. Alguém também pode, de repente, eu só durmo 3 horas da manhã jogando. Olha, como é que vai ter um bom sono? Como é que vai relaxar? Eu tomo café 11 horas da noite. Isso é hora, gente? Por quê? É a cafeína. E pode ser um chá também, de repente, que não vai cair bem, pode ser uma Coca-Cola. Então, aquilo que os médicos falam, quanto mais cedo você terminar as suas refeições, é algo melhor. Mas eu sinto fome, então come algo leve. Mas, por diversos motivos e por várias vezes, a gente já fez errado, Mas eu quero saber sobre o egoísmo. Egoísmo alucina a gente? A gente nem percebe, Atitudes egoístas. O egoísmo é o quê? A doutrina do eu. Eu, como terapeuta, gente, ouço muitas histórias, E o que mais eu ouço de algum cliente, às vezes trato também, de família, o lance principalmente do jantar.
A família vai chegando, né? Chega a mãe, chega o filho, e aí tem alguém que faz a crítica. Quando eu fui jantar, não tinha mais bife. Quando eu fui jantar, não tinha mais frango. Quando eu abri a tampa da panela, não tinha mais nada. Por quê, gente? Porque aqueles companheiros do lar estão egoístas. Não pensam que vai chegar alguém ainda. E tem gente que toma até susto, né? Ih, mas eu nunca pensei nisso. Em tudo na vida, a gente pode e somos convidados pelo Mestre Jesus a pensar no outro, a pensar no próximo. É tudo para o próximo? Não. Pode ser assim, gente? 50% para mim, 50% para o próximo. Pode ser assim? Pode. Jesus não quer um esforço da gente, né? Do mais, né? Forte, né? Ou do mais mágico, não. Pode dar empate. 50 para mim, 50 para o senhor. Mas não, né? 99,9 para mim. 1% para o filho, para a esposa, para o amigo particular. E aí, às vezes, uma outra pessoa que te conhece fala assim, ia lá, esse Assis não presta. Porque ele não me trata bem. Aí outras pessoas tomam um susto, né? Ih, mas o Assis é maravilhoso. Por quê? Porque o nosso comportamento muda. Eu posso ser ótimo para ela, né? Posso ser péssimo para ele. Posso ser um péssimo pai, posso ser um ótimo amigo. E tem gente que acha que não, né? Ah, não, pode. E vai muitas vezes acontecer. Mas o bom é o quê? Que eu seja o mesmo. Tem gente que faz carinha de anjo aqui na casa espírita, né? Chega lá fora, Deus do céu. Né? Ou lá fora, às vezes é o anjo, e às vezes é péssimo na casa espírita, né? Também tem isso. Eu tenho uma amiga, hoje em dia ela é terapeuta. Ela fala assim, tem hora que eu guardo o Kardec no bolso e eu solto os bichos. Olha só. Não adianta. Então a gente está aqui representando um papel. O egoísmo impera na minha vida porque eu dou o espaço para ele. A doutrina do eu. Mas eu não quero ser espírita de verdade. Eu vou seguir a doutrina da caridade. Eu posso fazer pelo outro. Eu posso colaborar. Tem gente que puxa a dor do outro para si, né? É certo isso? Não. A dor é do outro. Você vai lá, ajuda e volta para a sua vida. Às vezes você volta para o seu lar, para a sua família, né? Você vai para casa à noite, né? E aí, mais tarde, você vai dormir, só que você está conectado com a dor do outro. Você não conseguiu fazer, né, esse desligamento. E aí não é positivo. Então, por isso que a gente tem que pensar em nós, sem esquecer do próximo. E aí, mediante os anos, né, a gente espera, né, que todos nós espíritas, né, poxa, eu estou melhor atualmente, porque eu fui aprendendo. Tem muita coisa ainda, né, para a gente mudar, né? Mas a gente já equilibrou também muita coisa. Para a gente superar qualquer vício, e já que os espíritos colocam egoísmo como vício, é preciso exercer o autoconhecimento. Será que aquela pessoa que tem vício hoje, a dependência, ela já se perguntou sobre o vício do egoísmo? O que faz essa minha prática egoísta? Ou o que faz eu continuar, né, nesse estado de egoísmo? Por que será? Porque eu quero tudo para mim.
A nível material, a gente sabe que uma hora a gente vai perder, né? Que ninguém leva para o outro lado, né? Quem é que já conhece aí uma transportadora para o mundo espiritual? Alguém conhece? Né? Transporta para lá, né? Não tem, né, gente? Então, a gente sabe que uma hora fica, ok? Mas enquanto eu estou aqui, eu posso utilizar, eu devo utilizar, não é isso? Mas para que como diz o filme, né, e também é o termo técnico, para que essa fissura? Cada vez ter mais. Eu tive agora, tem uns 4 dias, com um milionário. Gente, adorei o homem. Super alegre, para cima, aquela coisa toda. E aí, de um dia para o outro, ele foi em Teresópolis, ele não mora aqui no Rio, não. Aí ele foi em Teresópolis, aí ligou para mim e para um outro empresário. Comprei um loteamento, comecei a obra. Mas como assim? Chamei lá os pedreiros, lá, falei lá como eu queria, dei dinheiro em espécie, dei dinheiro na mão de cada um, começa a obra. Vamos fazer o maior condomínio de Teresópolis. Olha, o dinheiro que sobra para ele quer multiplicar, né? Tranquilo, né? Ele quer aplicar aquele dinheiro. Mas a pergunta é, ele precisa daquilo? Não. Mas ele tem, né? Até a data de hoje ele tem, né? Ele está encarnado, ele tem, e ele quer fazer dessa forma. Mas pergunta se tem algum sentido, alguma razão, né? Para que aquilo? Ele falou, resolvi fazer. Aí a gente pensa naquela pessoa que não tem nada, né? Materialmente. Uma água faz uma diferença enorme. Um copinho nele de refresco, um simples salgado, parece que é o céu para aquela pessoa, porque ela não tem. Não é isso? E tanto na pessoa paupérrima, tanto na pessoa extremamente milionária, bilionária, a gente vê traços de egoísmo. E por que, gente? Porque a gente já traz uma bagagem de outras existências. Não é só de hoje, não é só do agora, né? Não é de ontem. São muitos condicionamentos, né, que a gente foi criando. E hoje, para recondicionar, não é fácil. O egoísmo não é uma substância, né? Mas quando eu tenho uma prática egoísta, isso mexe com o meu cérebro? Claro. Parte do meu cérebro, falando do corpo físico. Ah, mas não é o espírito? Sim. Mas falando sobre a vida material, a primeira sede, o primeiro movimento é mental, é do cérebro. Nós, espíritos, é que sabemos que é o espírito que pensa, né, e transporta para o cérebro. E o perispírito que faz, né, o tempo todo essa ponte. E o nosso cérebro tem uma química, né? A gente podia falar sobre crack, sobre cocaína, de um vício de drogas ilícitas. Mas o nosso cérebro tem química. Então, quando eu estou egoísta, eu estou mexendo na minha química cerebral. Por lado negativo. Quem é que nunca, de repente, fez uma violência física, né? Gerou uma violência física porque alguém tentou roubar você, furtar você. Ou alguém tirou da sua mão alguma coisa que para você é valiosa. Tem gente que puxa arma de fogo, né? É o meu carro, é a minha joia, é o meu ouro. Não é isso? Um companheiro do Frei Luiz, há muitos anos atrás, aqui no Meia, roubaram ele, né? Ele, cordão de ouro, pulseira de ouro, ele reagiu, mataram ele. Jovem ainda. E aí? Não é o egoísmo?
A gente vai lamentar a perda, né? A gente vai falar, poxa, um jovem ainda, não é isso? Mas não deixa de ser o egoísmo. A gente se acha dono e não queremos perder. E o que vai mudar se eu perder uma joia, ou se eu perder uma pulseira, alguma coisa, né, que não tenha, né, grande, né, valor financeiro? O que vai mudar a minha vida? De repente, para aquele materialista, é como se fosse um golpe, né, de mestre. Mas para a gente que já conhece o Espiritismo, que já conhece Jesus, uma pulseira a mais, uma a menos, um cordão a mais, um a menos. Mas é na hora que a gente passa que a gente vê o nosso nível, né? Se a gente reage bruscamente, se a gente deixa ir. Então, o autoconhecimento é fundamental. Se conhecer. Por que eu estou egoísta? Por quê? Reconheça a sua dependência. É difícil para a gente reconhecer? Eu sou dependente daquela mulher. Essa mulher pode ser a mãe, pode ser a irmã, pode ser a namorada, pode ser a esposa, pode ser uma terapeuta, pode ser uma médica. Por que eu fiquei dependente daquela mulher? Ah, pode ter um problema no passado? Pode. Não é uma regra, mas pode. Você foi abandonado, você foi traído, você foi largado, você foi traído. E aí você vê hoje naquela mulher uma segurança. Mas isso existe na verdade, gente? O outro é a nossa segurança? Não. Eu tenho que ter uma autossegurança. Eu tenho que ter uma autoconfiança ou vou desenvolver. Mas é mais fácil eu ter uma pessoa, né? E quando essa pessoa parte? Por isso que a gente fala, gente, às vezes não é só saudade. Às vezes não é só amor. É dependência. Mas bom quando a gente, né, reconhece. E eu era dependente da minha mãe. Eu era dependente daquela ex-esposa, daquela ex-namorada. Daquela terapeuta que por muitos anos, né, foi ali o meu referencial. E muitas das vezes você até superou muitas coisas, né? Na terapia, só que não pode ter dependência. Esse é o ponto crucial, né? O cantor que a gente conhece, né, é o Ferrugem, ele passou por uma perda, né, de uma ex-esposa, né? A esposa dele faleceu, né, desencarnou, e muitas músicas que ele faz de amor, ele fala sobre ela, mesmo ele tendo hoje uma outra mulher. Então, quando a gente ouve a letra, a gente vê que não é só amor, que tinha uma dependência. Ah, mas é o nosso nível espiritual. Pode ser, mas eu não posso me conformar. Né? É como alguém que não tem estudo falar assim, ah, tá bom sem estudo. Não, bom não tá. Você pode estudar, né? Você pode ter mais conhecimento, você pode ter uma formação, não pode? Pode. Aí uma coisa é falar assim, porque eu não sou um espírito superior, então eu estou dependente e é normal. Não, normal não é. É comum. Né? É anormal. Nós temos que procurar curar isso, mesmo que a ciência fale que só tem estabilização até hoje. Adote uma atitude de escape. Eu dou sempre o exemplo da dependência química, que é o mais fácil, né? Então, alguém aqui pode falar assim, eu quero parar de fumar. Que bom, né? Eu quero parar de usar o crack. Que maravilha, né? Eu quero me limpar, eu não quero mais usar cocaína. Que bom.
Gente, não vai dar salto. Amanhã a pessoa está limpa, como diz o termo técnico, né? Não usa mais a droga ou não fuma mais cigarro. Não é assim. Então, quando a gente fala de escape, cigarro, né? Cigarro comum. A pessoa vai começar a substituir cigarro por uma bala. Uma bala doce, né? Ah, não posso comer doce. Então, uma bala diet. Por quê? Quando der vontade de fumar, de tragar, você vai usar a bala. Ah, mas isso também não é bom. Ninguém disse que é bom. Mas é para o quê? É tipo aquele, né, que a gente fala, né? É tipo aquele desmame de um medicamento. Exemplo, tarja preta. Você vai diminuindo a dose. No caso da droga não dá, mas né, a gente não indica diminuir. Então, quando der a vontade, você vai usar a bala. E se eu conseguir beber água na hora, ajuda? Ajuda. Consegue? Só com a água? Agora consigo. Então usa a água, melhor ainda, né? Porque a água é natural. Faz bem? Então, me deu aquela vontade de tragar, eu bebo água. Aí tem gente que fala assim, mas e a abstinência? Hoje eu queria ter o meu dia egoísta. Queria dizer não para o mundo inteiro, né? E não ter nenhuma preocupação com a dor alheia. Esse dia é só para mim. Dá certo isso, será? A gente normalmente entraria numa crise existencial, né? Porque por mais que esse egoísmo esteja em nós, ele não é mais, né, tão profundo assim. Mas aí hoje eu resolvi, não, esse meu dia hoje é de egoísmo. A pessoa vai cair na minha frente, eu não vou fazer nada. A pessoa vai ter sede, eu não estou nem aí para ela. Vou ver uma criança, às vezes, né, perdida na rua, eu vou fingir que não vejo, o dia é só para mim. Pode ter uma crise naquela hora. Porque você está querendo viver uma coisa que é extremamente negativa. Então, tirar uma droga, né, entre aspas, à força, e eu não vou mais usar aquela droga, não vai dar certo. Tem que ser o quê? Paulatinamente. Por isso que reforma íntima é um processo demorado, lento, de dissolver imperfeições, vícios e substituir pelas qualidades, pelas virtudes. O grande problema da casa espírita não é do espiritismo, hein, gente? O problema da casa espírita é não ter um horário para a gente fazer reforma íntima aqui na casa, em grupo. Não seria assim, não. Não teria uma reunião pública como essa, um palestrante, um trabalho em grupo, em roda, discussão das nossas dores, dos nossos sofrimentos e criando soluções. A nossa fé é o quê? Raciocinada. Então a gente pode criar soluções. E quando eu não consigo criar solução, eu aprendo a conviver de forma melhor. E aí, de repente, os mais antigos ou os mais preparados podem conduzir esse trabalho. Mas todo mundo no mesmo barco. Quem não tem conflito, né? Quem não tem vício? Outro dia eu estava dando um curso a nível material e usei uma técnica do qual a gente usa, né, dentro dela, o solilóquio. O pessoal ficou apreensivo e muitos depois riram também no final. E aí eu expliquei o solilóquio terapêutico, que é uma técnica, e falei do solilóquio diário. Quando eu falei o solilóquio diário, teve gente passando mal. O que é esse solilóquio diário, gente? A pessoa que fala sozinha. A maioria, eu falo. O outro, eu falo também. Aí eu falei, então tem que parar para ontem. Aí o pessoal toma susto. Mas por quê? Porque pode gerar psicose assim, ó. Aquela famosa loucura, né, que a gente usa, né? Já não usa mais o termo loucura,
pode criar uma psicose assim, de uma hora para outra. Ah, mas eu falo sozinho. O que eu faço? Nem tem que segurar, ó. Segura a boca. Para falar tem que ter alguém com você. Online ou aqui, ó, a nível presencial. Como é que eu vou falar sozinho, gente? Pode criar uma doença psiquiátrica, ó, assim. Eu já conheci espíritas que desencarnaram dessa forma. Numa linguagem antiga, fazia lá, fulana desencarnou louca, né? Uma grave doença psiquiátrica. Aquilo não foi um desencarne tranquilo, né, gente? Muitas perturbações. Conheci uma que ela queria ser outras pessoas. Ela queria ser outros espíritas. Um dia eu falei para ela, minha filha, seja você. Não, seja você. Você veio na Terra para ser você. Você pode achar o outro o máximo, né? Você pode, né, admirar. Tem gente que vira até fã, né, de alguém. Mas é uma outra pessoa. Você não é aquela pessoa. E o desencarne é complicado. Querer ser o outro. Por quê? O outro tem mais o quê? Olha de novo aí essa chaga, né, gente? O egoísmo. O outro tem alguma coisa a mais na sua cabeça, né? E aí você quer ter também. Ih, fulano tem um carro bonito, né? Ih, fulano tem uma esposa bonita. Ih, o fulano sabe muito. Ih, o fulano é equilibrado. É sempre essa coisa do ter. Né? Eu quero ter aquilo também, e acaba que às vezes eu quero ser o outro. Egoísmo disfarçado, muitas das vezes. Jesus só um, né? Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, e cada um de nós. Às vezes você é um grande referencial para alguém, você nem sabe. Mas alguma coisa a pessoa via lá, tem algo nele ali que é interessante. Não é isso? E a gente às vezes acha que não, né? Ei, ninguém me olha, né? Ou eu não tenho nada, né? Pior não, né? Melhor, né? Melhor, você tem alguma coisa assim. O problema é essa coisa do ter, né? Cada vez mais, né? Ou essa coisa doentia, eu quero ser o outro. E aí a gente precisa desse escape, né? Então, às vezes, eu não vou fumar agora o cigarro, mas vou, então, toda vez que eu sentir vontade, eu vou chupar uma bala, ou eu vou beber uma água. Mas esse escape também, ele pode ser simplesmente um desvio mental. Tem gente que já disse assim, né? Ah, eu só sinto pânico na rua. Por quê? Tem gente que fala assim, ah, não, eu só sinto pânico em casa. Olha, então não é pânico propriamente. Ah, não, porque se fosse pânico, qualquer lugar você sentiria. Então a gente tem que fazer esse escape. Quando é que eu fico mais egoísta? É perto de uma pessoa mais pobre? É perto de uma pessoa mais rica? É em alguma situação? Como é isso? E aí a gente vê, né, que falta apoio para a nossa superação. O apoio da esposa, do marido, do filho, dos amigos. Nós temos hoje aí, né, na internet e no mundo empresarial, aquele companheiro que é o Jota, né? Acho que todo mundo deve ter visto algum vídeo dele. E ele fala muito sobre essa superação.
Gente, para superar tem que mudar tudo. Quebrar os ciclos, terminar círculos, fechar círculos. Mudar a convivência, mudar de amigos, mudar a mentalidade. Tem muita gente aqui que, de repente, em plena segunda-feira, estaria no bar, bebendo, né? Hoje está na casa espírita. Nada contra o bar, propriamente, né? Mas a vida mudou. Tem gente que viajava o ano todo, hoje não viaja porque faz caridade. Faz ronda de caridade na rua, leva sopa, leva roupa, né? Ajuda pessoas. Alguns criaram obras sociais. E anos atrás ficavam o quê? Viajando o tempo todo. Viagem, para lá, para cá. Tem gente que tinha, né, aquela agenda de várias festas. Hoje, ou chega mais tarde na festa, ou nem vai às vezes, porque está no centro espírita trabalhando. Não é isso? E isso não é fanatismo, como muitos pensam, né? Ia lá, fulano ficou careta, ia lá, fulano ficou enjoado. Não. Você cresceu. Então, aquela pessoa que só fala em marca, né, que só fala em comprar, em esnobar, né, que vive só para comer, você já não está mais junto ali daquele círculo, né, ali de amigos. Você cresceu. A mesma coisa a nível material, falava antes, né, ali com a Solange. Tem muito espírita que acha que ele não pode trabalhar. Ou ele não pode crescer financeiramente. Onde é que ele leu isso? Onde é que ele aprendeu isso? A gente conhece espíritas aí, milionários, bilionários, ricos, né? E são pessoas maravilhosas. Com alta formação, doutor, mestre, né? São pessoas raras na Terra. Tudo é o seu comportamento. Então, se você é do tipo daquela pessoa que só diz não, tudo é a negação. Não vou, não posso, não dá, não tenho. O que é isso, gente? É a prática do egoísmo. Mas, quando alguém muito famoso, né, tem um nome, pede ajuda, aí, eu posso sim. Olha aí. Aí vai correndo. Outro dia eu dei uma palestra para uma pessoa. É a mesma palestra. Só que aí uma pessoa do centro falou assim, você faz a mesma palestra, né? Ué, tem que mudar? No meu trabalho material eu dou palestra ganhando, lucrando. Outro dia a pessoa me falou, caramba, tinha pouca gente, você fez a mesma palestra e eu não estou ganhando? Aqui eu estou ganhando espiritualmente, né? Para quem não sabe, nem ia lá, palestrante espírita não ganha nada. Ganha muito, né? Espiritualmente. E lá no trabalho material você ganha dinheiro. Aí, mas hoje tem 4 pessoas só. Aí eu vou mudar, faço a minha melhor palestra também lá na empresa. Ganhando dinheiro. Mas tem gente que muda. E como? Tem gente que nem faz, né? Ih, tem 4 pessoas só, estou indo embora. A gente se coloca como um rei, né, gente? Como um príncipe, como uma pessoa assim, né? Que merece estar lá em cima do palco, né? Você é o ser principal e todo o resto não tem valor. É você, né? Aí quando chega do outro lado, toma susto. Mas eu queria fazer tal coisa. Agora ainda não dá. Mas eu fazia antes. Lá na Terra você fazia, né? Mas aqui não é assim. Não é porque você tem doutorado, mestrado, foi daquela família, que você vai ter aqui prioridade. Aqui é uma outra economia. É você.
é o seu ser. Lá na terra, você foi você? Você foi isso, você foi aquilo, aquilo outro, esqueceu da melhor parte, ser você. Então agora você vai ser ajudado. Imagina, gente, aquela pessoa que se coloca, né, uma prioridade, sabe tudo, vai tomar um susto, vai ver que não morreu, né, porque não morre mesmo, e agora vai ter que se educar, porque ele não é o maioral. Não é uma guerra, mas a gente pode colocar assim, o egoísmo versus a caridade. A caridade ganha de goleada, né, gente? Só que ela abraça o egoísmo. Ela transforma o egoísmo. Como diz certa feita Francisco de Assis, o perdão é a ponte do ódio para o amor. A gente se sente mal, né? Quando a gente está na raiva, na mágoa, no ódio, no ressentimento. Por mais que a gente demore a perdoar, normalmente alguma coisa, quando a gente está nessa prática, perturba a gente. E qual é o pano de fundo disso? Você pode ter raiva, mágoa, ressentimento, ódio, mas qual é o pano de fundo? O que está por trás? O egoísmo. Porque tem que valer o seu pensamento, tem que valer a sua ideia, tem que valer o seu sentimento, e nunca o do outro. O outro é sempre o ofensor, o algoz, o que não presta, não é assim? Não vamos dizer que ele não seja, né? A gente sabe que tem pessoas que agem, né, dessa forma, mas normalmente sempre o outro é o errado. E às vezes a gente demora a perceber isso, né? É com o nosso, com esse processo de amadurecer espiritualmente que a gente começa a perceber. Mas eu também errei, né? Eu também falhei. Eu também violentei. Eu também perturbei. Já que a gente não é santo, né, gente? Não tem santo na terra. Mas a gente não está tirando a responsabilidade quando o outro erra. É claro que o outro erra. Mas o problema é essa nossa mania do outro ser sempre o pior. Como Sartre, né, dizia, o grande filósofo existencialista, pai do existencialismo, linha contrária à espírita, né, totalmente materialista, o inferno é sempre o outro. Não é uma verdade. A gente cria inferno também. A gente caminha no inferno, a gente inferniza a vida do outro. Às vezes, mentalmente. Aí mesmo que a gente não percebe, né? E a postura por trás é sempre egoísta. Eu tenho um amigo, já tem muito tempo que eu não vejo. Esse eu falo o nome dele, essa frase dele para mim é magistral. Roberto Berardo, palestrante espírita. Foi a primeira vez que um palestrante falou algo que eu fiquei assim a pensar sobre transformação direta. Então, ele falou assim, qualquer pessoa que queira transformar um vício, uma imperfeição, algo negativo, tem que convencer o seu livre-arbítrio que você quer mudar. A gente vive a nossa liberdade, né? De pensar, de sentir, de fazer. Aí o mal vai dizer, não, agora eu não quero ser mais egoísta.
É agora. Aí assim, não quero. Não. Tem que convencer o meu livre-arbítrio. Por que agora eu não quero ser mais egoísta? Porque percebi o quanto é doentio, o quanto é algo, sofredor, o que gera sofrimento. Eu me distancio do meu irmão de caminhada. Eu me distancio da prática do amor. Eu me distancio de Jesus. E eu não quero mais isso para mim. E aí eu vou procurar agora viver a caridade. O que você pode fazer pelo próximo? Realmente. Eu posso dar 5 centavos para a cesta básica. Caramba, é tão pouco. Mas é isso aí que você pode dar? Realmente? Dou isso. Eu posso fazer o trabalho caritativo da Casa Espírita, pegar peso. Vocês precisam aqui de alguém aqui para pegar peso? Precisamos. Pega peso. Ajudar a montar a cesta básica com arroz, com feijão, pegar o peso, trazer, transportar de um lado para o outro, ou entregar. Eu quero abraçar os irmãos. Abraça. Quem quer abraçar é que tem que ter atitude, né? Eu quero ser abraçado. Aí a gente depende do outro. Eu quero abraçar. Vai e abraça. Vai ter gente que não vai querer, né? O seu abraço, por timidez, por vergonha, por uma série de coisas, né? E quem aceitar o seu abraço, você vai abraçar. É assim. Mas tem gente que acha que tem que sentar à mesa, ou à mesa mediúnica. Eu tenho que ser médio da reunião do centro. Tem que dar passe. Tem que ser palestrante. Eu tenho que ser assim, um Chico Xavier da vida. E aí a vida vai passar. Eu não fui Chico Xavier, eu não fui para a mesa, eu não dei passe, eu não sei falar em público. Não tem nada. Eu tenho uma amiga que ela partiu, e eu falo para ela, doa aquilo que você puder. Aí ela, você vai doar R$10? E daí? Para a obra social é ouro. Ela desencarnou sem doar. E ela podia doar. Todo mês os R$10. Ela desencarnou sem doar. É pouco? É muito pouco. É pouco para você, vai para ela. Mas para a obra social é ouro. Quem perdeu a oportunidade? Ela. Eu quero doar muito, gente. Eu quero doar muito. Sempre quis. Financeiramente, até hoje, não pude. Mas então, aquilo que eu posso, eu dou. Mas é uma vontade minha, né? Se é certo, se é errado, quero doar muito. Então, se amanhã, se daqui a um ano eu puder doar muito, eu vou doar muito. Não tem essa coisa de certo e errado. Tem muito espírita preso nisso, né? Será que é certo? Será que é errado? O que vão falar de mim? O que vão pensar? Já pensam de você. Outro dia a moça falou que eu estava magro. Eu falei, aí não dá, né? Não? Mas é o pensamento dela, não é isso? Deixa ela pensar então lá que eu estou magro. Mas tem gente que vai chorar na cama. Fulano falou que eu estava gordo. Fulano falou lá que eu sou orgulhoso. Ia lá, fulano falou, entendeu lá que eu não sei falar em público. Deixa falar. Faça a sua parte. Divaldo Pereira Franco desencarnou. Era perseguido todos os dias. Mas, para quem não sabe, era ameaçado de morte diariamente. Mas ele nunca falou nisso. Mas era.
alegre toda a vida. Conheci o Divaldo na intimidade, alegre toda a vida, uma alma assim rara. Era santo? Não. Tem gente que falou, apoia o Bolsonaro. O problema é dele, não. Aí, se em algum momento ele falou que o espiritismo, aí ele errou. Espiritismo não apoia político nenhum. O fulano é espírita. Espiritismo não apoia ninguém. Acabou. Aí, se ele disse que apoiou, se foi ele propriamente, é com ele. Se ele falou o espiritismo, ele errou. Né? Mas uma pessoa maravilhosa. E quem fez a caridade que ele fez na terra? A gente vai contar nos dedos, né? A grandiosidade da obra dele. Que ficou, gente. Só partiu ele, tá? A obra continua. Vamos deixar o ego para trás. A doutrina do eu para trás. Vamos ser caridade? Vamos ser a doutrina viva da caridade? Só depende de cada um de nós. Eu tenho uma amiga que ela não coloca R$1, mas ela tem um network, ela conhece Deus e todo mundo, né? Então ela vai buscando nas casas de todo mundo. E ela ajuda um asilo há anos, ela ajuda o Lar de Narcisa, que tem a parte espírita e tem a parte social também, registrada, sem ser espírita, e ela está sempre lá, à frente. Ela vai buscar, e ela vai com caminhão, ela vai com van, ela vai com tudo. É isso aí. Aí ela, eu não posso, eu não tenho dinheiro, né, para colocar, mas eu busco os meus amigos que têm. Quem tem esse estômago, hein, gente? Quem tem essa força? Quem tem esse coração de ir buscar? Poucos. É uma decisão sua. É entre você e Deus. Faça acontecer. Pode ser um ato pequeno demais. Pode ser que alcance a multidão, como já é esse trabalho dela, gente. O Lar de Narcisa é o mundo. É o seu trabalho. É a sua contribuição. Sair de um vício tão complexo, egoísmo, e viver uma qualidade tão radiante, que é a caridade. É dizer adeus a Mamon e viver Deus. Decisão pessoal. Abrace o amor. E o amor abraça o egoísmo. E transforma ele em algo sólido para muitos acontecimentos felizes, seja na Terra, seja em qualquer outro mundo. Seja você para escolher a melhor parte e viver Jesus entre nós e para nós. Divaldo partiu sereno, né? Como tantos grandes avatares, grandes espíritos, deixou a sua marca de amor na terra. Não precisa ser santo, gente. Precisa ser ativo e amoroso, compassivo. Viva Jesus entre nós, graças a Deus. Bem, meus amigos, hoje o nosso irmão Carlos Assis falou de uma grande chaga na humanidade, o egoísmo, né? E nós conseguimos identificar bem o egoísmo dos outros, né? Agora, olhar para dentro de nós e reconhecer em nós algumas atitudes não tão positivas é mais difícil. É da natureza humana.
mas nós estamos submetidos à lei do progresso. E todas essas mazelas, o egoísmo, o ódio, tudo isso dói, tudo isso incomoda. E chega ao ponto que a gente tem que se libertar disso para termos um pouquinho de paz. Então, aos poucos, uma palestra aqui, um estudo aqui, uma leitura acolá, nós vamos absorvendo esse ensinamento de Jesus e vamos expulsando de nós o egoísmo e vamos colocando um pouco mais de caridade, que dá um bem-estar, uma alegria muito grande. É muito bom, por exemplo, uma coisa simples, estarmos aqui nessa casa, nesse momento de oração. É um momento que nós estamos deixando o nosso egoísmo um pouco de lado, estamos pensando no bem, estamos vibrando positivamente para nós, para a nossa comunidade, aonde esse pensamento for. Então, casas como estas, sérias, né, que procura estudar o Evangelho de Jesus, procura estudar a doutrina espírita na sua essência, na sua beleza, isso traz resultados, com certeza. Quem está aqui há alguns anos já não é a mesma pessoa, já começa a mudar os seus valores. E naturalmente, pela lei natural, isso vai acontecendo. Brilhe a vossa luz. A luz está dentro de nós. E precisamos deixar que essa luz, que esse amor do Cristo, tome conta da nossa vida, por onde nós passarmos. Nós vamos ter que dar conta das nossas atitudes sempre. Também é uma lei natural, lei da ação e reação. E dominar o nosso livre-arbítrio é a grande força que nós precisamos fazer para nos tornarmos pessoas melhores e exercer as nossas escolhas de uma forma mais bacana. Então, somos espíritas, somos simpatizantes, somos cristãos, estamos nessa busca da nossa reforma íntima. Gratidão, Senhor, pela oportunidade da vida. Obrigado, Pai. E estamos nesse momento iniciando o nosso processo de oração. Quando nós oramos, nós quebramos um pouco esse egoísmo. Quando estamos orando não só por nós, mas para aqueles que estão à nossa volta e para tantos que nós nem conhecemos. Quando estamos orando pela humanidade. Quando estamos orando agora na prece dos desencarnados, para tantos desencarnados aqui presentes, tantos que estão mais distantes e que precisam desse momento de oração. Então eu peço a cada um de nós aqui, que possamos quebrar o nosso egoísmo, que possamos elevar a nossa mente a Jesus, para pedir socorro por aqueles que estão no plano espiritual precisando de carinho, de consolo, de orientação. Para todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, com muito carinho, com muita saudade, para tantos irmãos que estão aqui presentes. E eu tenho aqui 2 nomes, né, queridos. Algumas pessoas aqui conheceram, Esmiro Gomes Pinho, o Pino. Ele era conhecido como Miro, um senhor que cortava árvore, mexia em jardins. Ele desencarnou ontem, né, o nosso querido Miro. Então, é um irmão muito querido, eu estava conversando sempre com ele, olha, ele já está com 80 e tantos anos, né? Ele falou, se eu parar eu morro. Então ele trabalhou até quando ele quis e retornou ao plano espiritual ontem. Então que ele seja muito bem recebido, uma pessoa boa, uma pessoa que pensava no próximo. Então com certeza ele está bem. Receba o nosso carinho, Miro. Seja feliz, siga a tua caminhada, agora trabalhando no plano espiritual, com jardins, lá nessas colônias aí, se Deus quiser. Que Deus te dê muita luz e muita paz.
Também para a nossa irmã Ângela Minervino, ela já desencarnou tem uns 2, 3 anos, e a sua filha está na Terra com câncer terminal. Então, com certeza, essa mãe está naquele pensamento, né? Tem tentado se comunicar, é complicado. Então, que a nossa irmã Ângela confie em Deus, continue orando pela sua filha e siga o seu caminho de amor. E tantos nomes que estão no nosso coração e na nossa mente. É a hora de romper com esse egoísmo e abrir um grande coração dentro de nós para pedir: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal que assim seja. Livrai, Senhor, do nosso egoísmo. Deixe que a nossa luz brilhe cada vez mais. Ampare todos esses irmãos que estão no plano espiritual, que eles sejam felizes, que eles encontrem o caminho da renovação, a sua reforma íntima, o estudo, tudo que é necessário para a sua evolução espiritual. Graças a Deus. E nós estamos aqui nesse grande coração. Tudo que se falou aqui, né, que o nosso irmão Carlos falou, isso mexe com energia, nós sabemos disso. Pensamento é o veículo do sentimento. E quando estamos aqui pensando em Jesus, falando da nossa batalha, da nossa evolução espiritual, nós estamos mexendo com energias, e essas energias vão de encontro ao Pai e retornam para nós, nos dando força, coragem para caminhar e combater ainda as nossas más tendências. Então, nesse momento, é o momento da irradiação. Essa casa vai brilhar ainda mais. Pela nossa ajuda, pela quebra do egoísmo, nós estamos elevando todos juntos o nosso pensamento a Jesus, para pedir pelos nossos lares, pelo nosso ambiente de trabalho, por todos os nomes que nós colocamos na caixinha de irradiação, tendo a certeza que Jesus, nesse momento, está lá, entrando pela porta da frente e abençoando todas as pessoas que lá estão, limpando a atmosfera do nosso lar, do nosso trabalho, e aí nós vamos espalhando esse amor para a nossa comunidade, que precisa tanto de carinho, para o nosso Rio de Janeiro, precisa de muito amor, para o nosso Brasil, para a nossa terra escola querida. Ó Mestre amado, derrame a sua luz sobre todo o planeta, ajudando a cada um de nós a fazer a sua parte, a dominar as suas más tendências e hoje a lição para casa, combater o nosso egoísmo. Que assim seja, graças a Deus. E tudo isso que o nosso irmão Carlos falou, e a gente repete, né, sempre, tudo isso, quando se fala do Evangelho de Jesus, quando se fala em combater as nossas más tendências, isso tudo é o quê? Saúde. Nós precisamos energizar melhor as nossas células com melhores sentimentos que são gerados pela nossa mente e nosso coração. Então precisamos desenvolver em nós a caridade, não aquela caridade financeira, talvez seja mais fácil, mas a caridade de atitude, do ouvir, do falar com cuidado e tantas atitudes positivas contrário ao egoísmo. Isso tudo é saúde.
E falar em saúde, a gente lembra de Bezerra de Menezes, a gente lembra de Jesus, de Maria de Nazaré, do nosso Pai Celestial. Então é hora de nós orarmos por aqueles que estão doentes, e não são poucos, principalmente por aqueles que estão doentes na sua mente, porque não souberam lidar com as situações na vida, com seus próprios sentimentos. Então é hora de pedirmos com carinho para que as águas do ambiente sejam fluidificadas, para que aqueles endereços, os nomes das pessoas que nós colocamos na visita médica sejam atendidos pela equipe desta casa, equipe médica dessa casa. E nós que estamos aqui sentados, quais são as nossas dores, que Deus conhece muito bem? Que força nós estamos precisando adquirir aqui para conseguir dominar essas nossas más tendências? Isso tudo é saúde física e espiritual, mental. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus pode, Deus vai, e vai despertando em nós cada vez mais uma luz muito especial que Ele colocou dentro da gente, para que a gente pudesse aprender a expandi-la, né? E hoje, nesse movimento que fizemos aqui, nós conseguimos um pouquinho, né? Nos aproximarmos de Jesus, abrir a nossa mente, o nosso coração e seguirmos em frente. Pai de infinita bondade, pedimos pelos nossos irmãos que estão pela rua, os irmãos que estão nos vícios, né, tão tristes, todos sejam abençoados. Nos hospitais, asilos, orfanatos, prisões, que todos sejam envolvidos em muita luz e muita paz. Graças a Deus. Toda vez que nós chegamos à casa espírita, nós desde aqui dessa casa, especialmente, desde o portão que nós estamos entrando, né, nós estamos recebendo carinho. Nós estamos recebendo um abraço espiritual, um consolo, um ânimo, uma força, e saímos daqui renovados, tenho certeza disso. Mas temos que desenvolver em nós a nossa força de vontade, usar melhor o livre-arbítrio e fazermos melhores escolhas. O trabalho é individual, o trabalho é nosso. Agora, o apoio espiritual é imenso e está à nossa disposição. Então, nessa noite, nós viemos hoje a esta casa, escutar o nosso irmão Carlos Assis, para pegar essa força, para pegar esse carinho. E vamos sair daqui com certeza renovado. O agradecimento de sempre ao nosso irmão Carlos Assis, muito amigo dessa casa. Agradecimento a todos vocês, né? E vamos lutar nesse trabalho lindo de amor, de caridade, né? Obrigado pela presença de vocês e os nossos recadinhos, né?